Você é o tipo de pessoa que tem dificuldade de lidar com as próprias emoções e por isso acaba comendo? Sabe quando alguém critica o seu peso ou o seu corpo e por isso você come ainda mais só de raiva? Por não saber lidar com aquela emoção e com aquele sentimento ruim que você sente? Ou quando você tá triste, brigou com o marido, brigou com o namorado, teve uma briga feia, discutiu, se desestabilizou de alguma maneira e você não sabe o que fazer com aquilo, então você vai e come um sorvete, come um chocolate, parece que se acalma. Isso é tentar regular as emoções através da comida. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como você pode fazer para acabar com essa história de descontar as emoções com a comida. Não só por esse tema, você já percebeu que esse assunto é super importante, então já se inscreve, ativa as notificações e curte, tá ok? Antes de mais nada, deixa eu te explicar o porquê que é difícil controlar as emoções. Os seres humanos, de uma maneira geral, né, é muito pouco ensinado sobre as emoções, sobre o que é estar triste, sobre o que é estar feliz, sobre como lidar com as emoções negativas, né? Muitas pessoas não sabem nem identificar o que está sentindo, né? Tamanha a falta de inteligência emocional e falta de autoconhecimento, né? Então não faz parte da educação de todo mundo, né? Os pais ensinarem uma comunicação assertiva, que é você expressar para o outro como você se sente de uma maneira que não seja violenta, porque esse é o grande problema, né? Quando você vai se comunicar com o outro, quando você vai tentar resolver o problema com o outro, você não pode ser agressivo, você precisa ser claro, né? Você precisa impor limites para o outro, mas sem fazer com que ele se sinta na defensiva. E isso tudo faz parte de uma comunicação assertiva que poucas pessoas conseguem ter essa habilidade social. E sobre as emoções, né? Primeiro de tudo, o que é uma emoção? Qual a diferença de emoção, sentimento? Vamos supor que você descobriu uma traição. O que acontece com o seu corpo? Você começa a sentir seu coração acelerado, você começa a sentir uma raiva, né? A raiva é o sentimento, a emoção são os sintomas físicos que aquele sentimento causa no seu corpo, né? Você pode se tremer de nervoso, você pode sentir que arrancaram um pedaço do seu peito, né? Você pode sentir que aquela dor nunca vai passar. Essa é a emoção, né? A raiva, no caso, é o sentimento. E a tristeza, por exemplo, né? Sabe aquele sentimento de tristeza profunda, que parece que o coração dói, que parece que o coração tá apertadinho, pequenininho, e aí você se sente triste, né? Esse é o sentimento. Os sintomas físicos que você sente no seu corpo, no seu organismo, é a emoção. E isso é incontrolável. Então, para lidar com a emoção e sentimento, você precisa aprender a controlar os seus pensamentos. Aí é que tá a chave, né? É isso que as pessoas não conseguem identificar e não sabem, né, também como fazer. Porque geralmente um pensamento é o que gera uma emoção, um sentimento. Ou vice-versa, um sentimento, uma emoção gera um pensamento. Mas se você aprende a modificar o pensamento, você consegue regular as suas emoções, né? De uma maneira positiva. Por exemplo, quando você consegue interpretar as coisas de uma maneira diferente, mudar a forma como você pensa e como você reage às suas emoções, você consegue se controlar melhor, você consegue se regular melhor. O que acontece com as pessoas que comem demais por emoção, né, e por sentimento? Elas não sabem o que fazer com o que estão sentindo. Elas não sabem como resolver os próprios problemas. Elas não sabem se comunicar com outras pessoas, né? Muitas vezes tem gente que come porque vive engolindo sapo, porque vive engolindo coisas que não tem coragem de dizer. Tem gente que vive comendo porque não sabe lidar com a raiva, não sabe lidar com a raiva que traumas passados causaram nela, enfim. Então, por não saber lidar com isso tudo, a comida acaba sendo uma válvula de escape, porque ela acalma, né? Então, a pessoa começa a usar a comida como um modo de regular as próprias emoções. Se eu tô muito ansioso, se eu tô com muita raiva, quanto mais eu como, mais a sensação de conforto momentâneo eu sinto, né? E por que isso vira um ciclo vicioso? Porque no longo prazo, a pessoa para e pensa: ai meu Deus, eu comi de novo, eu exagerei de novo. E aí vem aquele ciclo de se frustrar, de se sentir
pra baixo, se sentir depressivo. E aí quando você sente uma emoção muito forte de novo, você come de novo, né? Porque você não aprendeu uma outra maneira de lidar com os seus problemas, com os seus problemas emocionais, enfim. Então, assim, existem várias técnicas para você aprender a regular as emoções. No meu curso Treine Seu Cérebro, que eu te convido a conhecer se você ainda não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu ensino diversas técnicas maravilhosas da teoria cognitivo-comportamental e da DBT para regular, tá? O que eu vou te dar aqui hoje é uma pequena parte do que eu ensino lá. Se você quiser ter um treinamento mais completo em relação a isso, acesse o link que eu vou deixar aqui embaixo. Então, vamos lá. Para você começar a regular suas emoções de uma maneira diferente, que não seja comendo, existem 3 alternativas. Você pode contrariar os seus pensamentos, você pode se distrair e trabalhar a aceitação. São 3 formas, tá? Se você tá percebendo que tá querendo descontar as suas emoções da comida e você não está com fome, você só tá com fome emocional, com uma vontade de comer, primeira técnica é a distração, tá? Se distraia do alimento. Faça qualquer outra coisa para se distrair dos pensamentos em comida. Diga a si mesma que você pode resolver a sua ansiedade, a sua raiva, a sua tristeza de outras maneiras, tá? Isso é um treino. No início você vai sentir um pesar por não comer, mas isso é bom para que você vá treinando você lidar com a frustração. Você precisa ser mais tolerante às frustrações e aos sentimentos negativos, tá? E você pode se distrair com outras coisas para poder acalmar suas emoções. Por exemplo, se você é uma pessoa muito explosiva, você tá com muita raiva, brigou com alguém, ou então chegou muito estressada, procure algo que você gosta de fazer para relaxar, que não esteja relacionado à comida, para você poder regular sua emoção primeiro e depois questionar sobre os seus pensamentos, tá bom? Porque senão você vai agindo por impulso e já sai comendo sem nem pensar em como resolver o problema. Segunda técnica, né? Contrarie os seus pensamentos, que é você se questionar, né? Quais são os pensamentos que estão me deixando assim? Poxa, eu tô pensando que o meu chefe não me valoriza, ou então que o meu marido foi grosso demais comigo, eu não gostei do que ele fez, isso me deu raiva. Você mapear quais são os seus pensamentos, tá? Primeiro, para entender como eles fazem você se sentir. Ai, por isso eu senti raiva, por isso eu fiquei querendo descontar na comida e tudo mais. E aí, quando você identifica quais são os pensamentos que estão causando aquelas emoções, você pode parar e se questionar. Então, qual seria o pensamento mais saudável para se ter nesse momento, né? Bom, é melhor eu conversar, me acalmar e conversar com ele com calma, do que ter uma atitude na hora da raiva e depois me arrepender. Ou qualquer outro pensamento que você identifique como mais saudável para lidar com aquela situação. Então você pode até anotar isso aí no papel, que é uma técnica de você contrariar os seus pensamentos. Porque se você ficar pensando, eu vou comer mesmo e não sei o quê, porque eu tô muito estressada. Se você acreditar nesses pensamentos sem contrariar eles, você muito dificilmente vai conseguir se livrar desse ciclo vicioso. Se você for uma pessoa mais explosiva, né, que tem mais dificuldade de fazer essa parada para poder pensar, utiliza primeiro a técnica da distração, tá? Se distrai e depois reflete sobre o conteúdo dos seus pensamentos e como você pode fazer para mudar ele. Por último, se o problema não está sob o seu controle, você precisa começar a trabalhar a aceitação de que você precisa usar novas habilidades de distração e novas técnicas de regular as emoções para conseguir lidar com as emoções negativas, porque você não tem controle sobre aquilo que precisa ser resolvido e que tá te angustiando. Então, gente, eu tava gravando aquele vídeo que vocês acabaram de ver, né? Que foi cortado. Mas eu voltei aqui só pra concluir o que eu queria passar de mensagem no final desse vídeo. O que não tem remédio, remediado está. Então, muitas vezes você vai ter que aceitar que você não tem controle de resolver alguns problemas e focar sua atenção no melhor que você pode fazer no momento, né? E se não tem nada que você possa fazer, você precisa mudar o foco dos seus pensamentos, né? Porque se aquilo não tem remédio, não tem nada que você possa fazer,
É melhor você mudar o foco da sua atenção para qualquer outra coisa, ao invés de ficar ruminando e pensando naquilo que você não consegue resolver, o que não está dentro do seu alcance, tá? Essa é uma das maneiras de lidar com as emoções negativas. Muitas vezes você sofre por coisas que não estão no seu alcance, né? E você tem sempre que se lembrar que o que não tem remédio, remediado está. Claro que você não vai fazer isso tão facilmente de um dia para o outro, mas tudo que eu falei aqui agora nesse vídeo é treino diário, são coisas que você tem que fazer diariamente, tá bom? Um beijo e até a próxima!